Olá, começa agora o JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfan e aqui comigo está o ministro do Esporte, André Fufuca. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Eu que agradeço, Tainá, muito obrigado pelo espaço e estou à sua disposição. É um prazer te receber aqui, ministro. Prazer é todo nosso. Ministro, eu quero começar falando sobre um assunto que interessa a muitos atletas no Brasil, que é a Bolsa Atleta. Muitos competidores de alto rendimento, de diversas categorias, inclusive, contam com essa bolsa. E o último reajuste desse auxílio foi há 12 anos. O governo federal deve anunciar um reajuste no valor dessa bolsa ainda esse ano? Estamos trabalhando diuturnamente junto ao presidente Lula, ao governo federal, para não apenas fazermos o reajuste esse que há 12 anos não acontece, mas também para que a gente possa ampliar o programa. A gente conseguiu incluir agora, nesse ano, que atletas gestantes e puérperas possam também fazer parte, assim como atletas que têm surdopatia. Até então, esses não eram beneficiados. Imagine só você que é atleta e Deus lhe dá a bênção de poder dar o dom da vida, de poder ter um filho. Você se torna gestante e a primeira coisa que o Ministério faz é cortar o seu Bolsa Atleta. Qual o incentivo que o Ministério está dando? Nenhum. Então, na hora que ela mais precisa, que é a hora de ter esse apoiamento, o programa era cortado. Então, nós incluímos as atletas gestantes, puérperas, aqueles que têm surdopatia, e iremos trabalhar para que ainda esse ano nós possamos ter mais de 10 mil atletas beneficiados. O ano passado foi o ano que tivemos o recorde de atletas beneficiados, com mais de 8.200, e esse ano, além de trabalharmos para ter mais de 10 mil, iremos também trabalhar para ter atualização do valor do programa, que é um programa que há 12 anos, infelizmente, não é reajustado. Qual que é a expectativa desse reajuste? Seria compensar o não reajuste nesse período de 12 anos? A perspectiva é a gente poder compensar a perca inflacionária que esse programa teve. O que você comprava com R$100 há 12 anos atrás, você não compra com R$100 hoje. Então, teve uma perca inflacionária e nós estamos trabalhando para corrigir essa perca. E acredito que, pela sensibilidade do presidente Lula, que nos cobra muito uma solução para esse problema, nós teremos o anúncio esse ano desse reajuste. Tem alguma expectativa de ampliação da quantidade de atletas que recebem esse auxílio? Sim, sim. Hoje nós temos mais de 8 mil atletas. Como eu falei, a gente acabou de ter o recorde de atletas beneficiados no ano passado, 8.200 atletas. Estaremos trabalhando esse ano para passar de 10 mil. Perfeito. Ministro, atletas de todo o país se preparam agora para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, com a abertura marcada então para o dia 26 de julho. Qual que é a expectativa para a atuação do Brasil nos Jogos? O time Brasil vem dando orgulho para a nação brasileira. Foi assim no PAN e também no Parapan. Você tem uma noção, nós tivemos mais de 180 medalhas no PAN. Dessas 180, pela primeira vez na história, o número de mulheres que tiveram medalhas foi maior que o número de homens. No Parapan, o Brasil foi tão superior que a quantidade de medalhas de ouro que o Brasil teve, somando o segundo, terceiro, quarto e quinto país, não conseguiram superar o Brasil. Então, a gente deu show nas Américas e eu não tenho dúvida que a gente também vai dar show em Paris. O Brasil já tem hoje em torno de 180 atletas para competir e 122 para-atletas para competir nas Paralimpíadas. E esse time vai sim fazer história. Estaremos buscando marcas até então inalcançáveis para o esporte nacional de alto rendimento. E o time Brasil é um orgulho para a gente, vai fazer bonito também, como fez no Pan-Americano. Você estará lá? Estarei, vou estar como tive no PAN, tive no Parapan e vou estar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos também. O Ministério do Esporte e o Ministério da Educação têm buscado a articulação de ações conjuntas também no âmbito do esporte educativo. Quais são os projetos que podem ser implementados nessa parceria que você destaca aqui para a gente? A gente, na verdade, o Ministério do Esporte é um ministério que tem grandes intenções, grandes ações, grandes sonhos, mas tem recurso pouco. Isso é notório, todos sabem disso. E é por isso que a gente procura fazer parcerias. E é assim que a gente procurou o Ministério da Justiça, procuramos o Ministério do Esporte, da Saúde e o Ministério da Educação. Com o Ministério da Educação, nós temos um diálogo muito aberto, franco e sincero com o ministro Camilo, ministro bastante sensível, que faz um excelente trabalho, o trabalho dele hoje é testemunhado por todos. E a gente tem trabalhado para instituir o programa Segundo Tempo agora no mês de março. É um programa que já deu certo no passado, que tem inúmeros atletas que foram beneficiados por ele e inúmeros cidadãos. Porque o esporte, a gente tem sempre aquela mentalidade, vamos formar campeões. Mas a gente quer formar campeão não apenas no pódio, a gente quer formar campeão na vida. E o esporte, além de afastar muitas das vezes da criminalidade, afastar dos maus caminhos, ele torna você um campeão
social, um campeão da cidadania, um campeão para a vida. Então é isso que é o nosso principal intuito. E com o ministro Camilo estamos trabalhando para expandir esse programa Segundo Tempo, junto com o Ministério da Educação. Temos um programa pioneiro no Brasil, que é o TE Ativo. Programa esse que a gente já vai, a partir agora do mês de abril, estar lançando ele, junto com as APAES. Nós temos o programa pioneiro, que será feito na cidade de Caxias, no Maranhão, e junto com junto com a cooperação com a Federação das APAES, nós iremos levá-lo a todas as capitais do Nordeste ainda esse ano. O que é esse programa? É o TE Ativo. Vamos dizer que seja um programa Segundo Tempo para crianças autistas, crianças de 6 a jovens de 18 anos. Então, é um programa que visa dar acessibilidade, visa dar conforto e, principalmente, atenção e inclusão aos jovens autistas, que muitas das vezes são renegados. Então, a gente tem esse olhar para que a gente possa ampliar isso. Esse programa, como falei, graças a uma parceria com o Itaú, que está nos ajudando, o Banco Itaú, nós iremos ampliá-lo junto com as APAES para as capitais do Nordeste. Estamos trabalhando para conseguir orçamento para ampliar para todas as capitais do Brasil até ano que vem. Inclusive, já temos parceiros que se colocam à disposição para avançar nesse intuito. Que a gente tenha um olhar no Ministério, que o Ministério seja inclusivo. Não seja um Ministério apenas para uma parcela da sociedade, seja um Ministério para todos. Foi isso que eu falei, o Ministério está de braços abertos para o Brasil. Eu acredito que dessa forma nós iremos ampliar. E através do TE Ativo, nós estamos procurando parceria com o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde possa instituir isso nos postos de saúde do nosso país. E a gente dá capilaridade a esse programa, que a gente acredita que fará muito bem para o nosso país. Nós temos que apresentar essa solução. O Ministério, como falei, tem pouco orçamento, mas os nossos parceiros têm condição de poder nos ajudar. E quanto mais capilar for essa ação, melhor será para o Brasil. Existe um programa de jogos indígenas, é isso, que está sendo analisado? Sim, a gente visa, inclusive já estamos em tratativas avançadas com o Estado do Pará, com o Rio de Janeiro, para fazermos os primeiros Jogos Olímpicos Indígenas. Já existiu isso no passado, porém foi abnegado, foi esquecido, abandonado essa ideia. Mas, como falei, o Ministério é inclusivo, é um Ministério Social que visa abraçar todos. Nós estamos com esse projeto bem avançado e acredito que teremos êxito na sua execução. Ministro, agora mudando um pouquinho de assunto, agora entrando um pouco mais a fundo na política, eu quero aproveitar que você, além de ministro, tem uma vasta experiência como parlamentar, foi líder do PP, partido de Arthur Lira, também é próximo ali de Ciro Nogueira, presidente do partido, e a gente tem acompanhado uma certa insatisfação por parte dos parlamentares na relação com o Palácio do Planalto. Mais recentemente, nós acompanhamos o bloqueio de 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares, que, segundo algumas lideranças, não estava no acordo para aprovação do orçamento desse ano. Esse veto vai ser usado na negociação de outras pautas que o governo precisa ver avançando no Congresso, mas tem resistência, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos. E qual que é a sua avaliação da relação de agora com o parlamento e o governo? Olha, em relação se há ou não esse acordo, eu não poderia aqui lhe afirmar ou negar. Até porque eu não estou participando ativamente da vida política ali dentro da Câmara dos Deputados. Estive participando ativamente nos 2 anos que fui líder, mas agora, como me dedico e tenho um foco total no Ministério, não tenho participado bem desses acordos. Segundo, a relação do nosso partido com o governo sempre foi uma relação muito positiva. Se você fizer o levantamento numérico, que é o que vale, o painel, o que vale são as votações, o PP sempre foi o primeiro ou segundo após o PT a mais contribuir com votos, com apoiamento em matérias importantes para o governo federal. Que haja um desgaste ou não na relação, isso é normal, isso acontece na vida do ser humano, em qualquer relação de amizade, até uma relação de casamento, você tem um certo desgaste, mas se recupera. Se conversa, se debate. E o PP é um partido do diálogo. Nós temos um líder hoje, que é o doutor Luizinho, um líder muito afinado na questão do pacifismo, na questão da fraternidade, que vai procurar o diálogo melhor em relação a isso. Então, eu não vejo como uma forma de conflito, de atrito, de atribulação entre essa relação. E acho que o melhor resultado, o melhor remédio é o tempo. O tempo, a maneira cordial que o partido tem com o governo, irá fazer com que haja essa pacificação. Mas existe uma insatisfação, existiu no ano passado, né, com a demora na execução das emendas parlamentares.
Qual que é a sua avaliação desse momento? Em que momento nós estamos agora nessa relação? Na verdade, não é que haja uma insatisfação. Você tem um governo, uma transição primeiramente no governo. De um governo de uma mão para outra mão, um governo de uma ideia para outra ideia. Então, teve que haver uma adaptação. Então, é natural que o primeiro ano de todos os governos haja uma dificuldade maior na celeridade daquilo que já vinha acontecendo. Então, eu não vou dizer que houve letargia ou não. Houve uma adaptação normal, como acontece em todas as alternâncias de poder. Porém, esse ano acredito que será sanado muitas das letargias que houveram. E, como disse há pouco, haverá uma tranquilidade maior na condução. Rusgas, arranhões, dificuldades acontecem em todo lugar. Porém, o melhor remédio é o tempo, é o diálogo. Nós estamos falando de uma democracia, estamos falando de um parlamento em conversação com o executivo. Nós não estamos falando de algo diferente. E nada melhor do que o diálogo para que haja qualquer tipo de correção em relação a isso. Eu, de minha parte, pelo que vejo, pelo que vivi, pelo que vislumbro, não vejo nenhuma questão de dificuldade hoje entre os progressistas e o governo federal, entre os progressistas e o executivo. Porém, resposta melhor, o tempo irá dar. E acredito que logo mais nós teremos a certeza do que eu estou falando. É um diálogo que tem que ser permanente, é permanente e vai continuar sendo. Ministro, a sua indicação para a pasta faz parte de uma aliança maior, digamos assim, do governo com o Centrão. Acompanhei de perto essa novela, você lembra bem? A gente conversou bastante nesse processo de indicação. O senhor foi indicado como nome do PP para a pasta dos esportes, o Silvio Costa Filho foi indicado como nome do Republicanos para portos e aeroportos, e uma das expectativas ali por parte do governo era justamente ampliar a quantidade de votos. Só que os votos, né, até pegando o gancho que você comentou sobre a entrega de votos agora numa outra resposta do senhor, só que a entrega de votos permanece linear, digamos assim. A gente não teve uma ampliação propriamente dita. Qual que é a sua avaliação sobre essa relação do partido e dessa relação do Centrão com o governo nesse momento? Primeiramente, que eu acho que a questão de uma república que nós temos, em que existe essa política de cooperação, é natural que os partidos que façam parte da base de apoio tenham espaço. E é tanto que a gente, muito antes de fazer parte do governo, vinha acompanhando e votando maciçamente, de forma majoritária, em todas as matérias importantes para o governo federal. Todas, sem exceção, o PP, desde a PEC da transição, deu demonstrações de apoio. Segundo, a gente tem que avaliar não apenas a questão do que houve ampliação. O Progressistas nunca se colocou como um partido que iria entregar 100%, até porque é impossível. Numa democracia, num partido tão grande como o PP, que tem deputados do norte ao sul, do oeste ao leste, de inúmeros estados diferentes, de ideologia diferente, caminhar 100% da mesma forma. É impossível. Porém, nós conseguimos, além da manutenção do número de votos que a gente entrega, conseguimos ampliá-lo, que não é fácil. O cálculo não é simples. Isso vai manter, não. Poderia haver percas em relação a isso, porém não houve. Houve uma estabilidade no que diz respeito à quantidade de votos que o PP faz, que o PP contribui para o governo federal, e além disso ainda ampliação em algumas matérias importantes. E principalmente todas as matérias que houveram a necessidade de um apoiamento maior, que houve o país como o norte, o PP foi majoritariamente, inclusive mais do que muitos partidos, dando apoiamento. Nós contribuímos com todas essas matérias e eu acredito que não vai ser diferente, entendeu? A gente tem uma pacificação em relação a boa parte do partido com o governo federal e vamos trabalhar para que isso seja, além de mantido, sempre aumentado. Ministro, na abertura do ano legislativo, tanto Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, destacaram em seus discursos a necessidade de regulamentar a inteligência artificial na esteira dessa preparação para as eleições municipais desse ano. Você acredita que o calendário das eleições tem pressionado essa discussão e que ela pode avançar ainda esse ano, levando em consideração que o calendário, o tempo para análise de matérias em um ano eleitoral é mais curto? Eu concordo em duas coisas. Primeiro, na celeridade que tem que ter. Segundo, que esse ano é um ano mais curto, em detrimento das limitações jurídicas que a política tem. Porém, se você que acompanha a política, eu estou desde 2010, meu primeiro mandato foi em 2010.
Se você vê a evolução que houve para o lado positivo e para o lado negativo, é muito grande em relação às campanhas. A preocupação deles é mais do que pertinente. Nós estamos passando por momentos, tivemos as eleições dos fake news, depois tivemos eleições agora da inteligência artificial, que a gente não sabe qual é o limite dela. O que a gente vem presenciando em todo o mundo, que a IA consegue fazer, não tem limite. E pode, inclusive, prejudicar em grandes cidades, em cidades interioranas. E no momento que você prejudica a verdade, você não está prejudicando apenas a verdade na campanha, você está prejudicando a democracia. Porque você está induzindo a pessoa, em cima de uma mentira, a ter um posicionamento formado em relação a um candidato. Então, eu concordo com a preocupação deles, acho extremamente pertinente e tem que avançar. Não adianta a gente ficar o tempo todo apresentando um problema e esquecendo da solução. No ministério mesmo, eu não procuro apresentar problema. Eu nunca dei uma entrevista ou procurei um diálogo apresentando problema. Eu trago a solução, se ela tiver. Se não tiver, eu busco ajuda. Então, da mesma forma, acredito que é importante esse debate e, principalmente, é importante apresentar a solução para ele. Nós estamos falando de uma análise de algo nunca visto, de algo que ninguém sabe as limitações e, pior, ninguém sabe o que pode acontecer. Ministro, ainda nesse tema política, eu quero aproveitar também sua experiência política para trazer para a gente um cenário sobre como deve se desenhar a disputa para a presidência da Câmara dos Deputados, né, no próximo ano, esse ano já, como é que deve ser essa preparação? Qual que é a sua análise de cenário? Olha, esse ano, se você for perguntar hoje, eu estou um pouco afastado do Congresso. Porém, eu acredito que hoje os pré-candidatos são muito iguais, muito parecidos. Eles permanecem praticamente, vamos dizer, na linha de largada. Estão na linha de largada. O que vai fazer o crescimento ou não dos candidatos é a articulação deles esse ano. Vai ser a maneira que eles irão reagrupar, através do pensamento ou das questões políticas, o grupo ao redor deles. Então, eu hoje vejo vários pré-candidatos, mas todos iguais. Uns com um pouco mais, outros com um pouco menos, mas nada que vai causar um favoritismo acentuado. Eu não vejo hoje um candidato favorito, vejo candidatos numa linha de largada, que esse ano será decisivo para o projeto deles. Uma possível união entre PP e republicanos pode direcionar melhor essa jogada? Na verdade, a questão partidária fica na Câmara, fica a critério e articulação do líder Luizinho e do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira. O direcionamento, posicionamento deles, acredito que esse ano será mais aguçado, mais aprofundado, e a partir disso a gente vai ter uma noção melhor quais serão os encaminhamentos do PP. Perfeito. Ministro, agora o JR Entrevista vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o ministro do Esporte, André Fufuca. Ministro, agora eu quero que a gente volte a falar um pouco mais de esporte. Eu queria que a gente tratasse um pouco do esporte dentro do PAC. Quais projetos estão em andamento e que a gente deve ver avançando ali no Programa de Aceleração do Crescimento, um novo PAC, na verdade, que toca o esporte? Hoje, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento em relação ao esporte, tem as estruturas esportivas comunitárias. É uma obra de 3 mil metros quadrados, com campo society, playground, basquete 3x3, pista de caminhada e iluminação, para que também possa funcionar no período da noite. Nós já temos garantidos 400 estruturas esportivas comunitárias nos 27 estados do país, espalhados. Esse recurso já foi garantido pelo governo federal. Inclusive, no próximo mês, a lista dos municípios beneficiados será externada para todo o Brasil. E temos já mais de 600 estruturas esportivas comunitárias através de emendas parlamentares. A gente quer chegar à marca, ainda esse ano, de mais de 1.000 estruturas esportivas comunitárias começadas no Brasil. É um passo importante. Para quem não sabe, hoje 70% das escolas não tem estrutura esportiva comunitária nenhuma, não tem nenhum tipo de estrutura esportiva. E a nossa priorização é levar isso para o Brasil inteiro, para que todos os municípios possam ter o seu lazer, o seu esporte e o seu incentivo ao esporte de base. E o PAC, no momento em que levamos essa demanda a ele, né, no momento que levamos essa ideia para o governo federal, foi justamente para isso, para que seja democratizado para todos. Então, o governo federal
tem a sua sensibilidade, quando nos ajuda com recurso para 400. O parlamento também demonstra a sua grandeza quando consegue recurso para mais 600. E nós iremos tentar ampliar ainda mais nos outros anos, para que todos os municípios do Brasil possam ser beneficiados. Ministro, agora a gente já está caminhando para o finzinho da nossa entrevista e eu gostaria que você fizesse um balanço da sua gestão até agora e também quais os desafios e projetos que a gente deve ver pela frente. A gente assumiu o Ministério, assumimos no meio de setembro. Tivemos que tirar projetos do papel e colocar na prática. Tivemos que criar novos projetos, mas temos a sensibilidade e o apoio do governo federal, a sensibilidade e o apoio do Congresso Nacional, que nos ajuda muito. E graças a isso, a gente vem conseguindo ampliar os leques. Conseguimos tirar do papel o programa Segundo Tempo, que graças ao presidente Lula, que é um grande incentivador e vem cobrando muito, nós iremos lançá-lo esse ano, agora no mês de fevereiro. Nós iremos lançar o T-Ativo, que é um programa importantíssimo no que diz respeito à inclusão dos atletas autistas. Nós ampliamos o Bolsa Atleta para gestantes, puérperas e atletas que têm surdopatia. Nós estamos, ainda esse ano, lançando mais de 1.000 estruturas esportivas comunitárias nos 27 estados do Brasil. Estaremos apoiando maciçamente os nossos atletas através da ampliação do Bolsa Atleta, atletas que irão competir tanto na Olimpíada como nas Paralimpíadas. Enfim, são ações que visam ajudar na base, mas ajudar também no alto rendimento dos atletas de ponta. É esse o Ministério do Esporte que a gente quer levar ao Brasil. O ministério que o presidente Lula pediu, o ministério que abrace a todos, que seja de portas abertas para todos os municípios e, acima de tudo, que olhe para a formação dos nossos atletas. Nós queremos aqui formar campeões não apenas do alto do pódio, nós queremos formar campeões de vida, campeões na cidadania, campeões como ser humano. Essa é a nossa principal meta. E com esses projetos que estamos tirando do papel, projetos que estamos concretizando, a gente acredita que dará um passo fundamental para que o Brasil seja uma nação esportiva, uma nação que a gente sempre sonhou e que foi colocado, infelizmente, há pouco tempo, o Ministério deixou de existir, mas volta à sua reconstrução e volta com força para todos os brasileiros. Excelente, ministro. Obrigado. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal AS7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença aqui no JR Entrevista, ministro. Que agradeço o espaço. Muito obrigado por a gente poder externar o nosso trabalho aqui e dizer que o Ministério do Esporte hoje é um ministério de todos, de portas abertas para o Brasil e, acima de tudo, de portas abertas para formar campeões do dia a dia da nossa nação. Foi um prazer te receber. Muito obrigado, eu agradeço. E obrigada a você também pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.